Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Jefferson Antunes. E hoje nós vamos falar sobre jogos, educação e aprendizagem baseada em jogos. Jefferson, você é um pesquisador da área de jogos, né? Diz que sou. Você é um pesquisador gabaritado e por isso mesmo, é claro, eu quero aprender também. É um tema que muito me interessa e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também podem ter interesse por esse tema. O que são jogos, afinal de contas? Professor, é interessante a gente começar realmente de início definindo o que é um jogo. Na pedagogia, principalmente na ciência da educação, a gente tem que diferenciar o jogar e o brincar. Uhum. Então, o que é que acontece? O brincar é uma atividade lúdica livre. Livre em que sentido? Ela normalmente não tem regras. A diferença entre o brincar e o jogar começa nas regras. Eu vou pegar aqui a definição da pesquisadora norte-americana Jane McConnell, né? Ela lidera um time chamado Grupo de Estudos para o Futuro e é uma pesquisadora dos jogos, do campo da ciência dos jogos. O que a Jane McConnell vai dizer? Nós temos alguns elementos que definem um jogo. Por exemplo, uma meta clara. Ou seja, jogos têm objetivos que devem ser claros. Esses objetivos não podem ser atingidos de qualquer forma. Pensa aí no futebol. Se o futebol não tivesse regra, você poderia fazer o quê? Pegar a bola, botar debaixo do braço, correr e pular dentro do gol. Então nós temos regras. Regras que delimitam como você pode fazer. Elas estão lá não para dificultar, mas para remover do jogo as formas óbvias de atingir as metas. Mas como é que a pessoa sabe que ela está vencendo o jogo, que ela está ganhando o jogo, que ela está próxima de ganhar? Aí vem um sistema de feedback, que vai informar o quão próximo você está de ganhar. No futebol, a cada gol, mais próximo de ganhar você está. Quanto mais o tempo passa e mais gols você tem, mais próximo está de ganhar. E tudo isso exige a participação voluntária. Mas é diferente da participação que, por exemplo, Johan Huizinga vai tratar. A participação voluntária, para Jane McConnell, ela se resume a aceitar as regras, as metas e o sistema de feedback. Quando você aceita o jogo, aquilo que é o jogo, né, e você decide participar, portanto, já que você aceita todo o sistema, então nós temos um jogo. Né? Nós temos, é claro, várias definições, aí eu vou citar, além do Johan Huizinga, o Roger Caillois, né, que ele meio que escreve em resposta ao Huizinga, a professora Chizuko Mochida Kishimoto, da Universidade de São Paulo, que é uma excelência no campo dos jogos e educação. Para todo mundo que quer começar a pesquisar, eu recomendo muito, procure qualquer coisa que a Chizuko Mochida Kishimoto escreveu que é bom. Ponto. Tá? A gente tem no Brasil também publicada uma série que é de autoria da Kate Salen e do Eric Zimmerman, chamado As Regras do Jogo. E talvez essa seja a obra mais completa, né? Porque é uma obra que trata de designers de jogos, ou seja, o processo de desenvolvimento de jogos, ao mesmo tempo que traz 10 definições diferentes, de 10 autorias diferentes sobre o que são jogos, com as suas particularidades, discutindo cada um. Eu acho que aqui, para esse nosso espaço, a definição da Jane McConnell, mesmo que ela não seja, digamos assim, correta no sentido de abarcar o todo, mas ela já nos dá uma ideia da diferença entre o jogar e o brincar. O jogar com um sistema de regras, meta, feedback e participação voluntária, enquanto o brincar
é uma atividade lúdica livre. Então, aquela brincadeira do ciranda cirandinha é brincadeira. Enquanto um ludo é um jogo. Basicamente, sim, sim. Você não tem regra, é livre, É. né? Enquanto o outro você tem ali um sistema de regras. Mas aí você pega polícia e ladrão, por exemplo. Polícia e ladrão tem regra, Sim. né? E jogar, sei lá, pegar uma bola e ficar chutando para um lado e para o outro, né? Já não tem um sistema de regras. Chutar a bola por chutar a bola. Uhum. Entendi. E como é que é essa história de jogos na educação? Quando é que esse negócio surge? Isso é novo? É um movimento novo? Isso já é coisa antiga, Jefferson? Mas assim, olha, nós temos muita coisa sobre jogos na educação, mas infelizmente é muito dispersa. Se eu fosse falar sobre assim estudos que marcam o campo, né, eu posso te falar da revista da revista de antropologia inglesa, certo? Do final do século XIX, né, onde vai se tratar algumas coisas sobre uso de jogos na educação. Né? Basicamente é um periódico que traz diversos estudos do campo antropológico e entre eles nós temos um estudo de antropologia educacional sobre jogos na educação final do século XIX. Ao mesmo tempo que nós temos alguns manuais de escolas na Inglaterra que incentivavam o uso de jogos e traziam exemplos de jogos a serem utilizados em sala de aula. Então eu posso falar que os principais estudos, né, que dão início estão ali pelo século XIX. Mas como o jogo é uma atividade humana, né, é um fenômeno cultural, obviamente os jogos estão interconectados à educação muito antes disso. Uhum. E que é interessante, né? Porque antes que a gente entre, né, na discussão propriamente dita, mas isso parece que, né? E eu fico assim pensando, elucubrando aqui que muitas vezes, muitas das atividades que a gente aprendia, né, na sociedade antiga, é, dos ofícios, muitos deles tinham a ver com alguma coisa de jogos, né? Assim, era feita de uma forma lúdica, né? Um aprendizado lúdico, uma aprendizagem lúdica, né? Um outro autor que vai tratar bastante, né, dessa relação entre história, jogos e culturas é o Gilles Bruguéret. Né? O Gilles Bruguéret, inclusive, faz um estudo sobre a produção de jogos na Europa, certo? Então, ele vai buscar uma história cultural dos jogos e tem muitas relações aí, tanto com os artesãos e as artesãs, como também com os sistemas educacionais na Inglaterra. Então, nós temos muita coisa, né, que vai falar a respeito dessa relação entre jogos e cultura, tendo em vista, né, que o jogo é uma manifestação da cultura. Uhum. Então, eu acho que a gente já pode passar para uma próxima questão. Nós já tratamos aqui em episódios anteriores sobre aprendizagem baseada em projetos, né? Falamos um tanto quanto superficialmente, mas falamos que como uma forma de uma metodologia ativa, né? Como uma forma de metodologia ativa. E essa história aí também de aprendizagem baseada em jogos, esse movimento é novo? O que ele é? Como é que ele é? Basicamente, Francioli, a aprendizagem baseada em jogos é uma categorização do uso de jogos em sala de aula. Aqui no Brasil, nós não costumamos a utilizar categorizações, simplesmente jogo em sala de aula, jogo na educação, certo? Brincar em sala de aula. Nós acabamos que muito da nossa produção acaba sendo dispersa, certo? Porque nós não procuramos nos enquadrar nesse movimento. Isso, por um lado, é bom, porque garante uma originalidade,
mas ao mesmo tempo torna muito dispersa a área, porque o que é que vai acontecer? Você não tem 2 ou 3 conceitos sobre o que são jogos na educação. Você tem 2 ou 3 conceitos por autoria, ou seja, são milhares. É quando todo mundo traz um conceito diferente, uma explicação diferente para o fenômeno, né, ninguém está explicando, todo mundo está confundindo. Mas a que você atribui essa dificuldade em categorizar essa questão dos jogos, né, da aprendizagem baseada em jogos? Olha, é porque é o seguinte, meu entendimento é mais para o campo da história da ciência educativa. O movimento da aprendizagem baseada em jogos é eminentemente norte-americano. E como nós não dialogamos bem com as escolas de ciência da educação norte-americana, por diversos motivos, né? Primeiro, basicamente, o modelo norte-americano, a ideia é instrucional, é instruir pessoas. Então, tudo está ligado a instruir. E nós aqui, nós já ultrapassamos há muito tempo essa ideia de instrução, né? Isso já é história passada, né? Para a gente está muito atrasado. Então, como a ciência educacional norte-americana ela é muito atrasada no sentido das discussões e principalmente das discussões críticas, acaba que a ciência educacional brasileira não dialoga muito com a norte-americana. Então, creio que isso tem contribuído, né, dentro dessas discussões. Porque se a gente for buscar no âmbito da antropologia, no âmbito do game studies, o Brasil dialoga muito bem. Né? Porque realmente a produção dentro dessas áreas em outros países já está bem adiantada. Mas no sentido da ciência educacional, não. Sim. Não é à toa que um dos 100 autores mais lidos no mundo é Paulo Freire. Né? Se você pegar, por exemplo, o podcast Papo de Educador, né, que começou como um papo de professor, começou das experiências de integração entre Brasil e Finlândia. Né? O Damione Damito, que é o host, ele contando a experiência dele, ele disse que quando chegou na Finlândia, sem entender nada, né, obviamente, aquela língua estranha, né, mas via em salas escrito Paulo Freire. Aí ele perguntou o que era aquilo. E o pessoal disse, não, é porque aqui a gente estuda Paulo Freire 1, Paulo Freire 2 e Paulo Freire 3 no doutorado. Interessante. Aí o pessoal fala da Finlândia e não entende de onde veio. É porque basicamente o pessoal, esse Paulo Freire é legal, vou aplicar. E aqui no Brasil não, Paulo Freire é comunista. Né? Aí basicamente é isso, né? O medo do comunismo, uma idiocracia, no sentido de idiotas, né? Aí, o que acontece? Então, eu acho que esse diálogo, ele simplesmente é dificultado. E para quem tá, mas o sistema americano é isso, o sistema americano é aquilo, pipipi, papapó, pipipi, papapó, dá uma lida, né? Procure o livro da Diane Ravish, Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Norte-Americano, como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação. Detalhe, a Diane Ravish foi secretária de Educação nos Estados Unidos, aplicou o modelo e ela escreveu um livro para ela dizer que o que ela fez foi uma merda, estava errado, que ela fudeu com F maiúsculo, U maiúsculo, D maiúsculo, E maiúsculo, U maiúsculo, o sistema educacional norte-americano. E basicamente é o que está sendo aplicado no Brasil com a BNCC, mas isso é outra história. E o sistema americano também é bastante criticado, inclusive por um dos grandes autores norte-americanos, que a gente já falou sobre ele aqui, o Mortimer Adler, né, que fala sobre... a gente discutiu aqui nos nossos primeiros episódios sobre a questão da arte de ler, né, da leitura. O Mortimer Adler ele faz uma crítica ao sistema educacional desde a época de 1950, né, do sistema educacional americano. Mas vamos lá, continuando aí essa questão aí que eu acho que eu interrompi você quando a gente estava trabalhando nessa questão da definição, né, da aprendizagem baseada em jogos. Francioli, para a gente definir, vamos pegar aqui o autor
dentro do tema, né, mais lido, certo? Que é o Mark Prensky. Ele vai dizer o quê? Que a aprendizagem baseada em jogos é um processo de aprendizagem a partir de atividades que integram os jogos e materiais educativos para motivar estudantes a aprenderem. Essa é a definição que o Mark Prensky e uma série de outras autorias no mundo, né, vão seguir, certo? É uma visão integrativa. Integrativa em que sistema? No sentido de integrar o jogo, certo? E os materiais educativos. O que é que ele fala como materiais educativos? É o currículo, é o livro didático, é o conteúdo, certo? É aquilo que está no cotidiano escolar, não apenas os conteúdos. Então, integrar a educação aos jogos é a ideia do Mark Prensky. No entanto, ele traz uma outra categoria que ele liga à aprendizagem baseada em jogos, né, que são os nativos digitais. Ele vai dizer, basicamente, que nós temos toda uma geração que aprendeu a ler e escrever, a interagir com a tecnologia através de telas de toque, através do acesso à internet de alta velocidade. Então, essas pessoas, por terem os jogos muito próximos às suas vidas, certo? Têm uma relação significativa com os jogos. Nesse sentido, da relação significativa com os jogos, eu não acho que ele esteja errado. Né? A questão é que nós temos uma relação significativa com os jogos não porque nós somos nativos digitais, porque para mim nativo digital nem existe. Basicamente, se a gente for pensar agora, principalmente em tempos de pandemia, o que é que a atual geração sabe mexer? Sabe mexer no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, aprendeu a mexer no Google Meet, mas não existe essa real relação de integração com as tecnologias, o domínio tecnológico que o Mark Prensky tanto fala para dizer que nós temos que usar jogos em sala de aula porque são significativos, já que os jovens estão ligados na tecnologia. Esse é um discurso muito fácil. Né? É um discurso que está na realidade do Mark Prensky, no quarteirão que ele estudou, certo? Mas que não pode ser extrapolado para o mundo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, as pesquisas que vão traçar o perfil dos estudantes brasileiros e brasileiras, a gente vai ver que não tem nada a ver. Né? Os fatores que o Mark Prensky aponta para a existência desses nativos digitais, né, eles não estão no Brasil. Né? Se você pegar o que ele descreve, é nativo digital por isso, por isso e por isso, quando você vê, não, o Brasil não tem isso, não tem isso, não tem isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Mark Prensky trata numa categoria totalizante. Sim. Como se o mundo fosse voltado a isso. Certo? Então, esse é um primeiro autor, é o autor mais lido, é o autor mais citado. Eu recomendo, sim, leiam Mark Prensky. O livro dele é muito bom. Essa ideia de nativos digitais, para mim, é uma furada. Ela não funciona. Ele está querendo gerar uma ontologia dentro do quarteirão que ele mora. Né? E aí nós temos ideias funcionalistas, idealistas, simulacionistas, dentro das metodologias ativas, dentro da psicologia comportamental, simulacionismo experiencial e até as ideias narrativistas. Nós temos várias escolas de aprendizagem baseada em jogos que estão no mundo todo. E as principais contribuições que nós temos atualmente não estão no Ocidente, estão todas no Oriente, principalmente Coreia do Sul e China. Sim, a República Popular da China trabalha bastante com aprendizagem baseada em jogos. Foi interessante, velho. Realmente. Se você for olhar também, vamos fazer uma análise aí nas principais bases de dados, você vai ver que quem mais produz, né? Eu acho que de forma bem geral, nos campos, pelo menos que eu estudo, a China produz disparado, né? Na educação, ainda são os Estados Unidos, seguido bem de perto com a China, e o Brasil está ali no top 5. Interessante. Muito interessante. Eu estava resgatando aqui, Jefferson, quando você fala nessa questão de jogos, né, aprendizagem baseada em jogos,
E aí eu lembrei, né, de uma experiência que eu tive assim que eu entrei, né, como professor lá do IFAP. Eu entrei em 2013 e no final, em outubro de 2013, quando foi em 2014, nós apresentamos um trabalho no Congresso de Pesquisa da Rede de Institutos, que é o CONEP, um trabalho chamado Amapá Mineral, que é um jogo, né? A gente chama até bem pouco tempo atrás a gente sempre falava assim, não era jogo analógico. Só que já me disseram recentemente, eu não me recordo agora quem foi. Talvez você tenha escutado isso aí em algum lugar, ou talvez tenha sido até você que falou, que o pessoal tem tentado, estão mudando esse conceito de jogo analógico para jogo de tabuleiro, o jogo de mesa, né? Jogo de mesa. É um conceito que está em disputa. O pessoal também fala de jogo físico, né? Para não ser jogo eletrônico. Mas aí tem a discussão de jogo eletrônico é físico porque tem uma mídia. Uhum. Ah, mas eu baixo o jogo na nuvem e jogo no meu computador sem nada, não sei o que. Fica no servidor, ainda é físico. São essas questões, então, né? São conceitos em disputa, mas são boas discussões. Sim. Sabe? São discussões que a gente pensa, poxa, por que físico? Por que isso? Por que... Isso é o tipo de discussão boa. A gente já tem um certo consenso e está buscando melhorar o conceito. E aí, ó, só voltando aqui, esse jogo, né, para quem é da comunidade de jogos, sabe que durante muitos anos o Puerto Rico foi um jogo que ele esteve ali no Trending Topics, né, era o jogo número 1 da Board Game Geek, né, que é um portal onde você tem ali, se não todos, mas quase todos os jogos que já foram produzidos, né? Dos mais variados tipos. E esse jogo Porto Rico, né, do alemão Andrea Seifert, ele é muito interessante porque cada jogador ele administra a ilha de Porto Rico. E nessa ilha de Porto Rico, você tem vários recursos que você precisa gerenciar, você precisa produzir, você precisa exportar. E aí, quando eu cheguei no Amapá, eu pensei assim, eu conversei com os meus alunos, apresentei o jogo para eles e tal. E eu disse, olha, interessante como o Amapá tem algumas similaridades com Porto Rico. Primeiro, os dois são uma ilha, né? Porto Rico, uma ilha, o estado do Amapá é uma ilha. Qualquer coisa que você queira retirar do estado do Amapá tem que ser através de navio, né? Ou de avião. Mas, considerando, né, essa similaridade com Porto Rico, vamos trabalhar com navios. E aí a gente imaginou o seguinte: Porto Rico está muito voltado para a agricultura. O Amapá, né, naquela época que a gente entrou, ele ainda estava despontando na agricultura, mas você tinha muita coisa da mineração. Então, por que não transformar, pegando o exemplo do Porto Rico, trazer para um jogo que a gente chamou de Amapá Mineral, que vai ensinar para os alunos como funciona a cadeia produtiva da mineração, né? Então você tem a cadeia produtiva, o pessoal produzindo esses minerais e exportando eles. E foi uma experiência muito interessante, né, para os alunos que participaram do projeto. A gente desenvolveu o protótipo, desenvolveu o jogo, mas eu não cheguei a experimentar ele, né, fazendo avaliações com os alunos em sala de aula, né, testando ele como ele deveria ser feito, mas eu acho assim, foi uma experiência muito interessante, os alunos se envolvem muito, né, houve um envolvimento muito grande dos alunos, e eles, ao final, além da produção de um artigo, né, que eles apresentaram, participaram de algumas feiras, eles passaram a conhecer e a dominar mais o tema da cadeia produtiva da mineração no estado, em virtude de um jogo, do desenvolvimento, né, desse jogo. Francioli, pensando nisso que tu está falando, né, e pensando a aprendizagem baseada em jogos, né, eu penso que essa tua experiência ela é uma experiência simulacionista. Né? Basicamente, o que é que você fez? A Game-Based Learning, né, que é a aprendizagem baseada em jogos, como eu disse, nós temos várias categorias para entender o conceito. Uma delas é a categoria simulacionista, em que a aprendizagem baseada em jogos
É o processo de criar universos capazes de simular a realidade, onde estudantes podem aplicar seus conhecimentos, estratégias e habilidades. Então você utilizou o jogo que você já conhecia, mas a experiência que você já tinha para simular uma realidade. Né? É um processo de simulação. E aí, né, a professora da Universidade de Aalborg, que é da Dinamarca, né, a Rick Magnussen, ela vai entender esse tipo de fenômeno, né, o simulacionismo, como uma das propriedades dos jogos que tornam eles interessantes para o uso em sala de aula. Por quê? Porque muitas vezes, né, e a maioria das vezes, na verdade, falando com experiência de professor, nós não temos como criar instrumentos para aplicação de conhecimentos. Então, o jogo, esse artefato que você criou, né, ele se torna uma forma de simular, né, o uso daqueles conhecimentos que são aprendidos em sala de aula. Uhum. E esses jogos simulacionistas, eles são muito comuns na minha área, por exemplo, que é uma área de treinamento, né? A gente trabalha com ensino técnico, então você vai fazer treinamento, então eles são muito práticos para esse tipo de utilização. Sim, sim. Né? E, assim, já são jogos que são diferentes, por exemplo, dos jogos que o Mark Prensky trabalha, que são jogos que tentam aliar o jogo ao conteúdo. São jogos que tentam simular para que as pessoas possam aplicar. Uhum. Né? Não necessariamente jogos que trazem o conteúdo. Tem uma outra categoria, Francioli, que, assim, entre as que os trabalhos que eu já realizei, eu acho que é a categoria que mais, assim, me representa, né? Tanto como pesquisador, como professor, que é justamente o simulacionismo, mas no caso o simulacionismo experiencial, onde a aprendizagem baseada em jogos, ela cria ambientes, isso é importante essa palavra ambientes, para simularmos a realidade em que estudantes podem refletir sobre a experiência a partir da aplicação de conceitos, habilidades e conhecimentos. A diferença justamente está em você não apenas criar, né, uma simulação, mas fornecer uma experiência próxima à experiência real. E aí eu vou dar um exemplo. O que acontece? Eu estava ministrando a disciplina de gestão de serviços públicos em cidades e territórios. E a gente estava trabalhando com plano diretor. Para quem não sabe o que é um plano diretor, basicamente ele vai tratar da alocação de recursos em uma cidade. Uhum. Certo? E aí, poxa, como é que eu simulo a alocação de recursos em uma cidade? Eu não tenho como simular isso em sala de aula. Eu poderia, sei lá, ter feito um diagrama e mostrado a partir do plano diretor de uma cidade, aonde é a zona portuária, a zona comercial, zona industrial, para você entender basicamente por que você não bota uma escola no meio de duas fábricas. Uhum. Né? Basicamente, se você entendeu isso, já valeu a aula. Certo? O professor já fica feliz. Uhum. Aí o que acontece? Tem um jogo chamado Cities Skyline. Cities Skyline é o herdeiro do SimCity, que é basicamente um jogo de gerenciamento de cidade. É um jogo eletrônico para computador. De vez em quando ele está de graça, inclusive, por aí. Né? E o que acontece? No jogo, você faz o zoneamento. Você diz aonde é que vai ficar o distrito industrial, aonde é que vai ficar o setor de serviços, onde é que vai ficar o residencial, certo? Os esquemas de transmissão de água e energia elétrica, isso é tudo. Eu podia ter pedido para eles jogarem o jogo. Eu estaria sendo simulacionista. Eu estou usando uma ferramenta para simular um ambiente real. Só que, além dessa simulação, o que é que nós temos? Nós temos relações que o jogo não comporta. Por exemplo, e o papel da Câmara de Vereadores? Uhum. E a sociedade civil incorporada no processo? Então, o que é que eu fiz? Né? Basicamente, eu peguei uma série de cartões e escrevi os papéis.
quem ia ser membro da sociedade civil, a tesoureira da prefeitura, vereadora, todos os papéis possíveis. E cada um dos papéis tinha um objetivo. Né? Eu pensei em 3 grupos na Câmara de Vereadoras, né? Um grupo que é tipo o Centrão, que basicamente sempre está com o governo desde que tenha cargos. Então, um grupo progressista, que realmente queria as melhores coisas possíveis para a cidade. Um outro grupo, que é adversário político, que vai ficar contra, né, quem é o mandatário, vai emperrar a coisa. Né, as pessoas que fazem parte da prefeitura, lá, a secretária de infraestrutura, a secretária de finanças, por exemplo, né, e, além disso, pessoas que querem ser candidatas. Pessoas que têm um poder político, né? E aí, cada pessoa, eu sorteei os papéis, cada uma recebeu. Aí, tipo, tinha o grupo de ambientalistas. Qual era o objetivo? Fazer fazer força para que a influência delas resultasse na implementação apenas de energia eólica. Aí tem um outro grupo dos industriais, para garantir que os distritos industriais sejam maiores. Tá? Então, cada um tem o seu grupo de poder. E aí, o que acontece? Qual era o meu papel? Eu coloquei o jogo num data show, eu era a empreiteira. Né? Porque o jogo passa, o tempo vai passando, e à medida que o tempo vai passando, o dinheiro vai consumindo. E eu não pauso o jogo. Sim. Né? E aí eu vou lá, e aí, pessoal? Aí, primeiramente, eu começo pausado, explico o jogo, né? Depois que todo mundo sabe as regras, todo mundo entende o sistema de feedback, todo mundo acordou que quer participar, quem quer participa, quem não quer ficar de fora, assistindo, beleza? Né? A gente começa o jogo. E as pessoas têm que tomar as decisões, já começa logo. Primeiro, tem que fazer zoneamento, tem que construir estrada, tem que puxar água, tem que puxar o esgoto da cidade, né? Puxar no sentido de construir, né? Tem que construir o esgoto da cidade, tem que fazer as conexões energéticas e tudo isso tem custo. Então, quanto você vai fazer, onde você vai fazer, e o tempo está rodando e o dinheiro da cidade está gastando. Aí tem a pressão que o jogo oferece, mas a experiência do conflito, né, das contradições, na verdade, entre os diversos grupos que querem controlar o poder, né? E o jogo ele tem um quadro que vai dizendo se as pessoas estão felizes, se a cidade está bem saneada, hospitais, policiamento, você constrói tudo, diversão da cidade, né? E aí, ao tempo que as coisas vão acontecendo no jogo, as pessoas estão discutindo o que é que tem que ser feita. E aí só a secretária de finanças pode dar ordem. A empreiteira só aceita a ordem da secretária de finanças, porque ela é quem executa o orçamento. No final das contas, né, a secretaria de finanças é quem dá as ordens de pagamento. Né? E aí fica aquele jogo. Muito interessante, cara. Muito interessante. Entendeu? Então, além da simulação, a gente traz a experiência do real. E aí foi aquele negócio, teve briga, dedo na cara, né? O pessoal fazendo lobby descarado do lado, né? O pessoal do outro lado, e aquela manipulação e o jogo de interesse. A gente fez isso em uma aula, né, de 2 horas. A gente poderia ter ficado... Quando o pessoal, depois da primeira meia hora, que o pessoal dá o estalo, entende como é que o negócio funciona, aí roda muito bem. Né? Mas assim, foi uma experiência ímpar. Justamente porque é um tipo de experiência que você não consegue ter em sala de aula. Sim. Você só vai ter no mundo do trabalho. Então, ela simula ao mesmo tempo que traz a experiência. Né? Você vai fazer uma experimentação e uma simulação, não somente a simulação. Então, você pode até me ajudar nisso, né? Foi entre 2017 e 2018, né? A gente que é professor do ensino básico dos institutos e não tem licenciatura, a gente tem que fazer uma especialização em docência, né? Senão eles dizem que a gente é demitido. A gente não é professor. Enquanto você não faz essa especialização, você não é professor.
E, e aí, nessa especialização, eu trabalhei um tema, isso aí já, olha, já são 4 anos depois, né, dessa primeira experiência desenvolvendo um jogo de mesa, né, um jogo tabuleiro. Eu trabalhei com o RPG como ferramenta didática pedagógica, né, no ensino aplicado, né, e foi uma experiência muito interessante, porque nós, né, na disciplina que eu trabalhava, nós tínhamos alguns conceitos como, por exemplo, separação magnética. Como é que eu, aplicando um campo magnético variado, variável, eu posso separar minerais? Buscando alguns conceitos meio loucos aí que eu li em algum lugar, não recordo exatamente aonde agora, né, que há um campo magnético extremamente alto, ele poderia confinar radioatividade. Eu peguei alguns elementos como esses, alguma coisa relacionada com a estabilidade de rochas, né, numa mina, e levei uma experiência, né, dos personagens, dos estudantes, na verdade, para uma mina que havia sido desativada na África, e eles foram até essa mina, né, os personagens que eles criaram lá foram até esse lugar, e quando eles estavam lá, algumas coisas começam a acontecer e eles precisam utilizar esses conceitos que eles aprenderam de separação magnética e outros conhecimentos também, né, que a gente vê isso em sala de aula, para resolver as situações nesse ambiente simulado, né? Também que era um ambiente simulado que eu acho assim extremamente interessante. E infelizmente, como foi um período relativamente curto, né, e me faltavam alguns elementos na época, eu não consegui fazer, inclusive, uma publicação mais robusta, né, uma análise mais robusta da aprendizagem, né, do que eles, o que eles sabiam antes, o que eles passaram a saber depois, como foi que isso ajudou, né, os alunos. A experiência relatada por eles foi muito interessante, né, mesmo porque a gente está falando agora já um pouquinho na parte do RPG, que é um tema também que você trabalha, né? E eu peguei uma referência onde, como a turma era pequena, eram 12 alunos, nós tínhamos 6 personagens e cada grupo de 2 alunos interpretava um personagem. Qualquer ação que um ia tomar, que um personagem fazia na ficção, era a decisão de 2 alunos. E foi assim, foi uma experiência muito bacana e eu pretendo retomar isso em algum momento, porque eu senti que, né, com planejamento a gente consegue fazer com que os alunos interajam mais de uma forma lúdica, aplicando conhecimentos prévios, né, que eles já tiveram ali. A gente faz uma aula normal, no caso eu fiz uma aula, né, convencional, e em seguida apliquei esse ambiente simulado para que eles aplicassem numa situação hipotética, mas que poderia ser, até certo ponto, né, real, tirando os elementos de fantasia que eu incluí também, claro. Mas uma experiência muito interessante. Professor, no caso a gente está falando de... Inclusive tem estudos sobre isso, principalmente no México, né? Que é a aprendizagem baseada em jogos ocorre quando a história de um jogo se confunde com os conteúdos. Quando você tem essa integração entre história de jogo e os conteúdos, né? Então, o que acontece? É uma ideia de que o jogo de RPG é um jogo colaborativo, cooperativo de contar histórias, onde as pessoas se reúnem para construir juntas e juntos, né, uma história. E justamente você inseriu nessa história, além dos elementos fantásticos, você insere na história justamente os conteúdos. Né? Então, existem experiências nesse âmbito, e aí eu vou recomendar os estudos, principalmente mexicanos, né, que trabalham bastante com a questão narrativista. Né? Quando você fala, né, do Mark Prensky e nativos digitais, e aí eu olho um pouco para casa, eu vejo assim, meu filho é muito bom com computador, mas dentro daquelas ferramentas que você citou, né, com jogo e tudo mais.
mas para algumas ferramentas ele é um completo analfabeto funcional. Ele é um analfabeto funcional digital. E aí eu fico imaginando, né? A gente tem um incentivo muito grande em algumas instituições para o desenvolvimento de jogos digitais, né? E eu dei exemplo aqui de um jogo, né, que a gente desenvolveu, que ele é um jogo de mesa, não é um jogo digital. Mas existe já, né, já que a gente falou aí dessas definições, algo que diferencie, né, ou uma definição, né, para jogos digitais e jogos analógicos, o que é cada um deles, só para deixar bem claro, né? Para nossa mente, eu acho que para a gente tá claro, mas para o nosso ouvinte, talvez. Vamos lá. O que acontece? Esse é um problema clássico dos estudos do campo dos jogos na educação. As pessoas não sabem definir bem o objeto de pesquisa, certo? Então, ainda é necessário o desenvolvimento de tipologias, né, o desenvolvimento das características do que é um jogo. E aí a gente define essa questão pelo tipo de plataforma. O que é um jogo digital? São jogos que são jogados, com perdão, né, da redundância, em plataformas digitais, como consoles portáteis. Console é o videogame, pessoal. Aí o videogame portátil, computadores, televisores, todos esses são os jogos do tipo digital, porque a plataforma é digital. O que é um jogo analógico, ou um jogo físico, ou um jogo de mesa, ou um jogo de tabuleiro? São os jogos que têm peças, livros, aqueles que você pega, que são materiais, são físicos. E nós temos os jogos mistos também, que eles reúnem características de jogos eletrônicos e características de jogos físicos. E aí um grande exemplo que muita gente já deve ter visto é o Pokémon GO. Você tem o seu celular com um jogo instalado, portanto é um jogo digital, mas ele interage com a realidade à sua volta. O jogo projeta, né, os Pokémons dentro da realidade, você tem que capturar lá o bichinho. Então, esse é um jogo do tipo misto. E nós temos também os jogos de realidade virtual, aonde o jogo eletrônico ele projeta um ambiente que você interage dentro do seu campo de visão com o seu movimento, e esse tipo de jogo você imerge no universo do jogo. Tudo o que você vê é jogo, você não vê em volta da televisão, porque não existe televisão, certo? Você manipula as coisas no mundo virtual, certo? Portanto, esses são os tipos de jogos virtuais. E a gente ainda pode definir, Francioli, como classificação pelo tipo de participação. Os jogos podem ser individuais, como um jogo de paciência, onde você joga sozinho, sozinha. Os jogos também podem ser competitivos, e aí são a maioria dos jogos. O jogo que, para você vencer, o outro precisa perder. Sim. Basicamente isso. Nós temos jogos competitivos em grupo, no caso do futebol, por exemplo, e jogos competitivos individuais, como o tênis. Nós temos ainda os jogos cooperativos e os jogos colaborativos. O que é um jogo cooperativo? O que é um jogo colaborativo? São jogos onde jogamos juntos e juntas. E ou todos ganhamos ou todos perdemos. Certo? Basicamente, nós jogamos contra o jogo. Mas qual é a diferença aí entre cooperativo e colaborativo? O jogo cooperativo, ele não prevê contradição dentro do jogo. São jogos onde existe a mínima contradição entre as pessoas que jogam o jogo. Então, vão existir menos conflitos. Não quer dizer, porque o jogo é cooperativo ou colaborativo, que não vai existir conflitos. Porque as pessoas pensam de formas diferentes e, portanto, tendem a interagir com o mundo de formas diferentes. Então, o que acontece? Já no jogo colaborativo, o fundamento é mediar as contradições, certo? A palavra mediação vem aí, é uma ótima palavra para definir isso, certo? Que as pessoas têm ideias diferentes para resolver o mesmo problema, o problema é de todos e é necessário mediar essas ideias para chegar na solução ótima.
certo? Então se medeia contradições. E aí nós temos, além disso, né, dos cooperativos, dos colaborativos e dos individuais, nós vamos ter os jogos macrojogos, que são jogos jogados em grandes espaços. E aí a gente sai do tipo de participação, né, para o tipo de artefato. Você já viu, por exemplo, o Sesc faz muito isso. Coloca um xadrez, aí cada pessoa é uma peça. Uhum. Aqui não é um macrojogo, são jogos jogados em espaços abertos, onde as pessoas são parte do jogo. Interessante. Né? Principalmente essa cara, porque não adianta o jogo ser grande. Para ser um macrojogo, a pessoa tem que ser parte do jogo. Uhum. Né? Seja adquirindo uma função, seja sendo uma peça do jogo. Certo? Então, nós temos como designar jogos e entender jogos de diversas maneiras. E essas tipologias, como eu disse no começo dessa fala, elas ainda são, digamos assim, muito deixadas de lado. Não é que não existam, não é que não são estudadas, mas as pessoas simplesmente não ligam. E acaba tornando muito pobre as explicações sobre o que é um objeto de pesquisa. A pessoa fala muito e, no entanto, você tem categorizações que explicam muito bem cada uma das coisas, né, e acabam não sendo utilizadas por desconhecimento. Uhum. Olha, bem interessante. E aí, a gente parte então para jogo na sala de aula. Eu já falei um pouco da minha experiência aí, mas infelizmente eu não consegui quantificar os níveis de sucesso, né, ou de insucesso, não sei. Mas fala um pouquinho sobre o jogo, né, em sala de aula, Jefferson. Olha, Francioli, a trajetória do jogo em sala de aula, como eu disse, nós temos diversas escolas de pensamento, não é só aprendizagem baseada em jogos, né? Nós temos várias formas dentro das metodologias ativas, por exemplo, Uhum. né? Nós temos essa questão, tem a questão da gamificação, a gente pode deixar falar de gamificação em outro episódio. Gamificação é um tema muito amplo, complexo, controverso, né, que carece de muita explicação e entendimento, principalmente sobre os usos atuais da gamificação, né, e dos malefícios que a gamificação pode causar no desenvolvimento das pessoas. Sim. Né? Mas os jogos em sala de aula, né, eles requerem uma série de estratégias e pensamentos. Por exemplo, eu vou criar um jogo ou já utilizo? É um jogo educacional? É um jogo comercial? Uhum. Faz diferença isso? Porque o que acontece? A gente tem muita experiência no Brasil, né? Isso é uma das coisas que eu falo na minha tese, de professores e professoras que criam jogos a partir de outros jogos. Uhum. Né? E é uma geração, e aí é um problema geracional, que teve contato com poucos jogos analógicos. E aí eu estou falando muito de jogo analógico. Então, que o repertório dessas pessoas está em torno do quê? Jogo da vida, banco imobiliário e detetive. Baralho, dominó. E o War. E War. Pronto. Aí o que acontece? Os jogos, eles acabam sendo muito parecidos. O fenômeno se dá da seguinte forma. A professora quer criar um jogo. Então ela pega o jogo da vida, tira o conteúdo do jogo da vida e enfia lá, macera. Joga o conteúdo dentro e vai batendo com a mão de pilão. Já que a gente está aqui na luz do candeeiro, vamos falar de pilão também. Vai batendo com a mão do pilão. Para enfiar o conteúdo dentro do jogo. Aí, por exemplo, eu fiz um levantamento em que a maioria dos jogos de alguns simpósios publicados no Brasil é tudo igual. Só muda o conteúdo. É o mesmo jogo. É assim. Começa o jogo, você joga um dado. Aí mexe o peão, o número de casas. Né? O peão é a pecinha que representa você no jogo. Aí tem casas. Você tirou um 5, você move o peão 5 casas, que são quadrados. A pessoa vai puxar uma carta, lê uma pergunta. Se você conseguir responder a pergunta, você fica na casa. Senão você volta tantas casas. Sim. Ganha quem chegar no final primeiro. Esse tipo de jogo tem de todo tipo, cor, forma e tamanho.
desde para a educação matemática, biologia, física, química, história, né? São todos muito parecidos. Certo? É um jogo que ele não tem um equilíbrio entre o que é o jogo e o que é o conteúdo. E aí é uma coisa que o Mark Prensky, o Eckert, o John Paul James Gee vai falar que existe a necessidade para ser um jogo, o processo de desenvolvimento de um jogo. Uhum. Né? O jogo não nasce do nada, ele não brota do chão. Existe todo um processo de desenvolvimento e as pessoas esquecem disso. Né? Então, quando você vai fazer um jogo, você tem que pensar como um jogo. Mas o jogo para a educação, eu não estou falando de jogos educacionais, né, que são esses jogos conteudistas, que normalmente joga-se uma vez é legal, 2 vezes tá bom, 3 vezes, porra, já tá um saco. Uhum. Né, porque são conteudistas. Né? Então tem que haver essa mediação. E o processo para realizar essa mediação envolve muito o design de jogos, o desenvolvimento de jogos. E é isso que professores e professoras não conhecem. É uma necessidade a ser sanada. Certo? Então, o que acontece? Existe uma outra diretriz, um outro pensamento de curadoria de jogos. Professores e professoras ampliarem os seus repertórios e escolherem jogos que sejam jogos comerciais, sejam jogos educativos, mas que se adaptem melhor ao seu espaço de sala de aula. Uhum. Certo? Não é você adaptar um jogo ou você se adaptar a um jogo, mas você entender o jogo como ferramenta, uma ferramenta de mediação de conhecimento e utilizar esse jogo para atingir os objetivos educacionais que são importantes para você e seus estudantes. Sim. Certo? Então, essa é uma outra forma de ver os jogos em sala de aula. Certo? Então, a discussão nesse campo ela é muito ampla. Como eu disse, existe essa questão, né, de, poxa, criar o jogo, pegar um jogo, o jogo educacional, o jogo não é educacional, que é um jogo educacional, no final das contas, me digam, por favor. Uhum. Né? Porque o que eu venho entendendo é que um jogo educacional é aquele que é 99% conteúdo, um dado, um peão e um tabuleiro. Uhum. Né? São isso que as evidências me vêm apontando. E esse tipo de jogo, as respostas que eu tenho tido sobre elas é chato pra caralho. Mas a gente joga por quê? Porque é melhor do que dar o conteúdo normal. Uhum. Né? E até mesmo os resultados de aprendizagem desse tipo de abordagem, né, tem sido lá grande coisa. A gente não tem uma alteração significativa na aprendizagem. O que a gente vem tendo alteração significativa nos processos de aprendizagem são os jogos que têm um processo de design. Certo? Uhum. E aí a gente tem um monte de estudos sobre essa diferenciação. Temos muitas evidências que corroboram para o quê? Jogos que têm um processo de design por trás, e aí sejam jogos comerciais ou sejam jogos pensados para ser utilizados em sala de aula, eles trazem resultados de aprendizagem melhor. Uhum. Massa. Show de bola. E aí, me fala aí, Jefferson, então a gente está indo aqui já, né, chegando no final do nosso tempinho. O que a gente tem hoje aí de pesquisa sobre jogos na educação, pesquisa quente? Se eu sou, Cara, olha... se eu sou um curioso, se eu sou um estudioso da área, quem é que eu devo ler? Eu sei que você já falou de vários autores aí, você já falou de vários autores e autoras, mas manda aí. Olha, Francioli, dentro desse campo de pesquisa, né, nós temos vários frontes, né, várias linhas de pesquisa. Uhum. Por exemplo, nós vamos ter as linhas que vão ligar o desenvolvimento, né, a psicologia do desenvolvimento, né, a os jogos na educação. Vão entender os jogos na educação por questões comportamentais, por exemplo. Aí a gente vai ter a Maja Pivec,
no norte da Europa, né, a Olga Dysenbenko, a Irmgard Chernil, que são todas autoras que vão tratar dentro da questão da psicologia do desenvolvimento, a questão dos jogos. Uhum. Ao mesmo tempo que nós vamos ter muita coisa que é produzida na China, por exemplo, sobre os processos de aprendizagem, né, pesquisas empíricas de processos de aprendizagem. Geralmente, essas pesquisas são realizadas através de pesquisa experimental. Então, né, o grupo ali de professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, tem um grupo controle, que vai receber a aula tradicional durante um semestre ou um ano, e um outro grupo que vai trabalhar com jogos em momentos pontuais. Uhum. Né? Então, a gente tem bastante coisa, e aí tem no mundo todo. Eu gosto muito do estudo do Hong Gouchun, né, que é o professor e pesquisador da República Popular da China, que ele vai fazer experiências dentro do campo da educação matemática e utilizando muito o quê? Raciocínio lógico com quebra-cabeça, né, trabalhando com crianças. Né, existem aulas de raciocínio lógico para crianças, né, de lógica formal, no ensino público da República Popular da China, e o que é que ele fez? Ele trabalhou com um grupo com jogos de quebra-cabeça, né, jogos mentais, brain games, voltados ao raciocínio lógico-matemático, e ele viu que, dentro do trabalho dele, né, como professor, ele tinha um viés de que as crianças jogavam muito, né, e se tornavam muito ativas em sala de aula e dispersas, e elas aprendiam menos. Essa era a hipótese inicial dele. E ele viu que foi justamente o contrário. Uhum. Tem um ganho de aprendizagem, não é tão significativo, mas é um ganho de aprendizagem. Eu não estou falando de 30%, é coisa de 12,5%, né, que aí a gente tira a margem de erro ali de 5%, cai para entre 7,5% e 17,5%. Mas já é algo mais palpável, sabe? Sim. E, poxa, eu estou falando de raciocínio lógico-matemático para criança. Né? E aí tem estudos também de outro campo, muito voltado para o campo da história, e aí um autor muito bom é o Kurt Squire, que ele vai tratar sobre o conteúdo do jogo. Uhum. Né? Ele trabalha com Civilization, por exemplo. Ele vai estudar o jogo para ver o quão fidedignas são as informações que o jogo traz e a história. Já que Civilization é um jogo histórico. E a gente tem Civilization, Age of Empires 1, 2, 3, 4, Age of Mythology. Uhum. Né? Então, é outro campo de pesquisa muito interessante, que é justamente a fidedignidade. Né? Tem um outro campo de estudos, que esse já é bem mais antigo e a gente não tem muitas informações sobre ele, que é o uso de jogo para treinamento militar. Na década de 70, né, a gente tinha muita experiência do quê? Do exército norte-americano criando jogos para instruir, né, já que tudo na educação norte-americana é instrução, jogos para instruir soldados, né, dentro de treinamento. Então, jogos para treinamento de soldados. A gente também tem essas questões. Dentro do simulacionismo experiencial, né, a Patrícia Delbel, ela vai tratar um pouco sobre as questões de aprendizagem, que é outro campo interessante. Uhum. Por exemplo, quando você joga um jogo como Porto Rico, que é o exemplo que o Francioli deu, é um jogo de gerenciamento de recursos, que você tem que trabalhar com o quê? Com alocação de recurso. Você tem que pensar maneiras ótimas de alocar o seu recurso para que você receba o melhor feedback possível. E o que é que a Patrícia Delbel vai estudar? Será que esse tipo de jogo ele influencia dentro dessa experiência a nossa prática cotidiana? Seria algo como, por exemplo, já que Porto Rico é um jogo de gerenciamento de recursos e eu tenho que trabalhar esse gerenciamento de recursos pensando de forma lógico-matemática,
né? Muitas vezes também um pensamento espacial. Será que isso influencia as minhas habilidades de mexer com Excel? Uhum. Porque o que é o Excel? É uma planilha, Sim. né? É um programa que tem pastas de trabalho e cada pasta de trabalho tem uma planilha eletrônica. O que é que você faz nessa planilha? Organiza recursos. Uhum. Se você nunca teve uma experiência de organizar recursos, você vai ter o quê? Dificuldade de usar o Excel. E o que é que a Patrícia vai entender? Que, poxa, se você nunca teve experiência em fazer algo, mas você tem uma experiência que é similar, você extrapola esse comportamento. O comportamento que eu tive em alocar recursos, eu consigo extrapolar, né? Alocar recursos dentro do Porto Rico, eu consigo extrapolar para alocar recursos no Excel. Interessante. Né? Então, essa é uma outra frente de pesquisa. E aí, Franciola, eu podia falar disso a noite todinha, né? Porque frente de pesquisa é o que não falta, não acaba e não fica pouco. Uhum. Certo? Mas, assim, essas são algumas ideias, algumas autorias, né, que tratam do tema, algumas frentes que são interessantes. Fora do campo da educação, por exemplo, dentro do Game Studies, né, a gente tem, por exemplo, a ludoarqueologia, que é basicamente a arqueologia dos jogos. Né, descobrir jogos dentro de processos arqueológicos. Estudar como eram os jogos dessas civilizações. Esse é um outro campo super novo, super revolucionário. E é um negócio bem interessante, então, né, cara? Assim, conseguiram fazer uma conexão entre dois povos americanos, né, que a gente não tinha, digamos assim, evidência que esses dois povos tinham conexão. Faziam comércio, trocas, alguma coisa do gênero, porque encontraram um jogo em um lugar e o mesmo jogo em outro lugar. Aí como é que o jogo tem as peças igual e as regras iguais? Porque o jogo estava descrito. A gente tinha um manuscrito espanhol, né, na época dos genocidas espanhóis, que massacraram aquelas pessoas, e nos manuscritos deles tinham as regras dos jogos. Então, olha só. Né? Eles catalogavam os jogos das pessoas que eles matavam. Então, o que acontece? Isso é uma evidência de que aqueles dois povos, que não existia evidência de que eles tinham qualquer tipo de conexão, né? Na verdade, eles, em algum motivo, porque você não... É aquele negócio. Você não tinha como trazer um jogo, né, atravessando o mar do nada. E o jogo também não brota na cabeça da pessoa com o mesmo conjunto de regras e o mesmo tipo de peças. Não eram jogos simples. Né? Tem um outro jogo que foi encontrado, o processo de design de jogos dele, numa caverna da Guatemala. Escrito na parede. Nossa. Tava lá todo o processo de criação do jogo. No início de 1900. Uma expedição arqueológica encontrou, as pessoas não entenderam o que era, caiu na mão de uma pessoa que entendia de jogos. Isso aqui, rapaz, a pessoa está fazendo um jogo aqui. Olha só. Isso aqui é um sistema de regras, né? Isso aqui é um tipo de peça, escrito na parede. Então, é um outro campo interessante, o campo da ludoarqueologia. Oh, bacana. E assim, a gente vai ter um monte de referência então, né, Jefferson, para... Tem muita coisa. A gente vai deixar aí as referências na descrição do episódio. É muita coisa, é muita conversa, a gente já passou aí já passou de 1 hora, né? Porra! Nossa, tá bom de hoje. Chegou nos 5 minutos ali, eu digo, caramba, a gente vai encerrar a conversa rapidinha, já deu mais de 1 hora de conversa. Mas é um tema muito interessante, né, para as pessoas que querem trabalhar com essa questão do ensino, do lúdico, né, que é uma ferramenta muito importante, faz com que a gente muitas vezes tenha até mais interesse por
por aprender, né? Torna o exercício da aprendizagem mais fácil. Como você comentou aí, nesses estudos eles mostram que você não tem um ganho muito significativo, mas são ganhos, né? Ganhos e com uma metodologia completamente diferente, né? Que foge do giz e cuspe, né? Foi. Basicamente é algo que, como eu disse no começo, ele nos é caro porque é parte da cultura. Uhum. Todo mundo conhece um jogo. Sim. Porque é parte da cultura humana. Essa é uma das teses que o Johan Huizinga vai defender no Homo Ludens, que é a principal obra dele. Uhum. Poxa, dentro da nossa ontologia existe o jogar. Todas as pessoas de todas as épocas têm os jogos em suas vidas. Uhum. Né? É um fenômeno cultural, portanto humano, que é algo que nos serve para explicar quem somos. Uhum. Isso é fantástico. E aí, Jefferson, para considerações finais, o que é que temos? Se você se interessou, se você se interessa por aprendizagem baseada em jogos, recentemente eu lancei um livro sobre o assunto. Né? Todas essas referências que eu falei com vocês hoje, elas estão nesse livro. É um livro básico, né? As bases da aprendizagem baseada em jogos, elementos essenciais sobre os jogos na educação. É o primeiro livro em língua portuguesa sobre aprendizagem baseada em jogos que traz uma série de estudos para você compreender a partir da ciência produzida, e é um livro com base científica, certo? Não tem nada de coach, nada de invenção. Não tem achismo, não. Não tem achismo, não. Não. Aqui só tem evidência. Né? No começo eu já dou logo uma dura. Ó, se você está procurando coaching, passada de mão na cabeça, você comprou o livro errado. O movimento aqui é ciência, o movimento aqui é evidência, certo? Então, é um livro que vai trazer diversos estudos do mundo todo, né? Toda essa categorização que eu elenquei aqui para vocês, eu montei a partir de todas essas referências, de todos esses estudos. Se você quiser entender um pouco mais sobre aprendizagem baseada em jogos, né? Recomendo. Né? Sou suspeito para falar as bases da aprendizagem baseada em jogos, elementos essenciais sobre os jogos na educação. E tem também o portal do YouTube do Instituto Nexus, onde eu, o professor Marcos Teodorico, né, o professor Rogério Grilo, vários outros professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras, né, têm construído conhecimento sobre os jogos na educação em diversas frentes. Não é só sobre aprendizagem baseada em jogos. Por exemplo, quando a gente acabou de sair do Game Nexus, né, que é um evento sobre jogos, né, um evento acadêmico, científico sobre jogos, né, que é organizado pelo pessoal do Instituto Nexus, que é quem dá todo esse suporte, é a editora do meu livro, certo? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre mais assuntos, o professor Rogério Grilo está para lançar um livro sobre viradas culturais, falando viradas lúdicas, falando sobre epistemologia dos jogos. O professor Marcos Teodorico, que é um pesquisador profícuo na área, né? Então, se você quiser conhecer um pouco mais de uma galera que produz conhecimento já há muitos anos, que inclusive foge aí do eixo sul-sudeste, né? Tem uma outra visão de jogos, né? Uma visão muito mais, inclusive, anticolonial de jogos. Né? Então, dá uma olhada lá na página do Instituto Nexus no YouTube, o link vai ficar aqui na descrição. Show de bola, Jefferson. Eu vou deixar aqui, para encerrar, alguns agradecimentos. Essa semana, o Spotify ele liberou a retrospectiva, né? Muita gente aí colocando nas mídias sociais a retrospectiva. Quantos minutos você chorou? Já sabe aí? Já tem quantos minutos você chorou aí, Jefferson? Não, infelizmente eu não escuto pelo Spotify, Francioli. Eu escuto pelo Google Podcast, porque eu sou desses. Aí não tem dado de nada. Sabe? Só tem lá os 32 podcasts que eu sou inscrito. Olha, eu fiquei muito feliz porque, de acordo com
assim que saiu, né? Primeiro, assim que saiu essa questão da retrospectiva, né, do Spotify, eu fui olhar ali, eu fiquei acompanhando aquilo ali, eu digo, infelizmente, né, como eu edito o podcast, acaba que eu escuto mais outros podcasts, mas está no top 5 o nosso podcast, né? E assim tem uma questão de episódios. A gente ainda né, com 1 ano, 41 episódios lançados em 2021, nós ainda somos um podcast nascente, né? Fizemos o nosso primeiro aniversário recentemente, e queria agradecer também a todas as pessoas que participaram. Eu acho que esqueci de fazer. Não participei do episódio anterior. E aí, para minha surpresa, uma de nossas ouvintes, a Juliana Félix, ela imediatamente, quando saiu a retrospectiva, ela foi lá e colocou um story, né, mostrando que nós estamos entre o top 5 dela, né? Olha aí que beleza. E por isso, né, se ela escutar aqui, ela vai ter que escutar esse podcast até o final. Ela vai ter que escutar este podcast até o final. E ela vai ter que reclamar um prêmio, né, que a gente vai encaminhar para ela, por ela ter feito esse gesto tão bonito. Um kit do Boticário. Né, a gente vai encaminhar para a Juliana um kit do Boticário, mas ela vai ter que escutar esse episódio até o final e vai ter que dizer: eu ouvi e eu quero o meu kit, né? Então avisem a colega, pessoal. Avisem a colega. Mas ela vai ouvir, pô. Tá lá no top dela, no top. Ela vai ouvir sim. E assim, numa das... um dos itens, né, mostrados, né, do Spotify Podcast, mostra que 63 ouvintes nossos têm A Luz do Candeeiro como o top 1. Então, olha aí. É motivo de alegria, né? Muita felicidade para a gente ver que o nosso trabalho ele está surtindo algum efeito, que as pessoas estão muitas vezes passando mais de 1 hora nos ouvindo. Isso nos traz muita alegria, né? Então, queria agradecer vocês, nossos ouvintes, todos vocês que nos acompanham, né, que de vez em quando mandam alguma sugestão, que falam alguma coisa. Agradecer imensamente a todos vocês e espero que este episódio, os próximos episódios, a gente consiga trazer mais conteúdo que seja interessante. E é lógico, não podia deixar de falar, né? Estão pensando que esses alumiadores aqui são fracos? Mas tem escritor aí, ó. Tem escritor. E é isso aí. Desejo sucesso ao sua produção, Jefferson. Espero que num momento aí oportuno, né, a gente tenha a possibilidade de sortear para os nossos ouvintes pelo menos um exemplar do teu livro. E é isso aí. Até mais. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, minha gente. Tchau, tchau.